Fala, gente, tudo bem com vocês? Que bom que você entrou em mais uma mensagem. Eu tenho a palavra de Deus ao seu coração. Deus escolhe os improváveis. Sabe, a maneira de Deus trabalhar a gente nunca vai entender. Mas Deus sempre vai escolher, na maioria das vezes, aqueles que ninguém ia escolher. Aqueles que ninguém iam confiar. Sabe por quê? Porque para os homens, eles podem ser improváveis. Mas Deus observa o secreto. E Deus sabe que eles são os mais prováveis para viver aquilo que Ele tem planejado. E é isso que eu quero falar com você hoje. Mas antes de começar a mensagem, te peço um favor. Que você se inscreva no canal. Que você curte o vídeo. Porque você assim me ajuda a levar a palavra mais longe. Porque é sobre isso, irmão. Não é quantos likes, quantas curtidas, quantos inscritos são ganhos. Não. É quantas pessoas são alcançadas para o Evangelho. É tudo sobre isso que importa para mim. Amém? Então se inscreve, curte, compartilha. Vamos para a mensagem. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 16. Versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o recusei. Pois o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem olha para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Amém. Essa é uma das passagens que eu mais amo sobre um dos personagens que eu mais amo na Bíblia, de Davi. Todos conhecem a passagem que o povo de Israel está precisando de um rei. Saul tinha se corrompido e agora o povo precisa de outro rei. E Deus fala para Samuel ir à casa de Jessé, porque tinha um rei lá. O Senhor iria escolher um rei e manda o profeta Samuel ir até lá para ungir o novo rei de Israel. Mas ele disse isso: você vai ir, mas você não vai ver pela estatura, você não vai ver pela força, você não vai ver o exterior. Eu vou te mostrar através do coração quem é o novo rei. Sabe, muitas das vezes nós não acreditamos nas promessas que o Senhor tem declarado sobre nós. Porque o mundo em que vivemos é exatamente esse. É o mundo que olha para a estatura, é o mundo que olha para a força do braço, é o mundo que olha para o exterior. E quando o mundo olha para você e olha para a promessa, eles não conseguem enxergar você vivendo. E é por isso que falam como vai viver. Como que vai viver a promessa? Olha quem você é. Olha o seu tamanho. Olha o jeito que você fala. Olha a maneira que você vive. Como você vai viver a promessa? Você entende? Porque o mundo sempre vai olhar para o exterior. Mas o Senhor não. O Senhor olha para o coração. Samuel vai à casa de Jessé e chama todos os filhos de Jessé. E Deus fala: homens formosos, homens fortes, homens de guerra, homens que para o homem era o rei. Mas o Senhor falou: não, não é nenhum deles. E Samuel fala para Jessé: você tem mais algum filho? E Jessé fala: tem mais um. Mas ele está cuidando das minhas ovelhas. Jessé despreza Davi. Um homem, um menininho, que só apenas cuidava das ovelhas. Sabe, Davi era o mais baixo da sua casa. Davi não era guerreiro. Davi não tinha pinta de rei. Davi não tinha estilo de rei. Davi não tinha nada que para o homem poderia ser rei. Mas Davi tinha uma coisa: ele era o mais cheio de Deus. Por que Davi foi escolhido rei? Porque para os homens, Davi não era guerreiro. Mas Deus viu
Davi derrotando urso e leão para proteger as ovelhas de seu pai. E o que me chama a atenção é exatamente isso. Para todos os homens, Davi era o menos improvável. Mas para Deus, Davi era o mais provável, porque Deus viu o que ele fez em secreto. Todas as pessoas pensam que você não é provável. Todas as pessoas pensam que você é o improvável da história. Mas Deus sabe quantas das vezes você chorou. Quantas noites você não dormiu. Quantos dias você sonhou viver tudo que está vivendo. Então eu quero falar algo para você. Para os homens você não é provável, mas Deus viu tudo que você passou no secreto, porque sim, Ele te preparou, Ele te formou e para Ele você é mais que provável para viver a promessa que Ele tem para sua vida. Aleluia! Davi foi ungido rei sem ninguém ter visto ele, sem ninguém ter observado ele. Samuel chama ele e fala: esse é o novo rei de Israel. Aleluia. Talvez você pense que você não é capaz de viver as promessas que o Senhor tem para sua vida. Porque você pensa que o mundo vai falar que você não é provável, que você não tem tamanho, que você não sabe falar bem. Mas eu quero falar algo para você. Deus olha para o coração. Deus olha para o secreto e Ele sabe que você é mais que provável para viver o plano, a vontade e as promessas que Ele tem preparado sobre a sua vida. Deus te viu quando ninguém te viu e sabe que você é o mais provável para viver as promessas. Davi foi ungido rei. Passou uns dias, derrotou um gigante que estava afrontando o povo. Passou um bom tempo, a promessa se concretizou e Davi se torna rei de Israel e muda totalmente o patamar do povo de Israel. O povo de Israel era uma coisa antes de Davi chegar, se torna outra. Tanto que a primeira coisa que Davi faz é trazer a Arca da Aliança, simbolizando a presença de Deus para o reinado dele. Eu quero falar algo para você. Para os homens, você é o menos provável. Para os homens, você não tem tamanho. Para os homens, você não tem estatura. Para os homens, você não tem força do braço. Para os homens, você não consegue falar bem. Mas Deus viu o que você passou em secreto. E foi no secreto que Deus falou: é Ele que vai viver tudo o que eu prometi. É Ele que vai viver tudo aquilo que eu tenho sonhado para a vida dele. Porque Ele não precisa aparecer. O que Ele é no secreto, para mim é o que vale. Quantas das vezes eu chorei para estar aqui? Quantas das vezes eu fiquei noite sem dormir para estar aqui? Um gago, um menino totalmente desacreditado, de apenas 19 anos, hoje prega em um canal que tem quase 900 inscritos. Eu nunca vou entender o que o Senhor viu em mim. Eu era o menos provável, mas Deus escolheu e falou: é desses que eu gosto. Deus escolhe os improváveis para se tornar provável. Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Deus escolhe quem ninguém iria escolher, porque é para essas pessoas que Deus realiza as promessas. Não desista da promessa que o Senhor fez para você. Não importa o que as pessoas falam ao seu ouvido, não importa o que dizem para você, que você não é capaz, que você não vai realizar. Deus escolhe os improváveis para viver o que Ele tem planejado. Jesus, muito obrigado por essa mensagem. Muito obrigado por essa mensagem. O Senhor sempre vai escolher aqueles que ninguém observa.
Aqueles que ninguém dá valor, aqueles que ninguém dá nada, são esses que o Senhor vai escolher. Porque o Senhor sabe quantas das vezes nós passamos noite chorando em secreto, quantas das vezes nós passamos noite sem dormir em secreto. O Senhor conhece o nosso coração e o Senhor sabe quanto nós precisamos do Senhor. E o Senhor sempre vai nos escolher, os mais improváveis, os menos capazes, para nos provar que nunca será sobre nós, mas sempre quem ungiu a nossa cabeça. Sempre será sobre o Senhor, sempre será sobre a sua vontade, sobre aquilo que o Senhor planejou para nossas vidas. Porque com o Senhor, até os improváveis viram rei de uma nação. Jesus, assim eu te agradeço por essa mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém.